Oi meninas, hoje nós vamos falar sobre ansiedade. Você anda ansiosa aí? Conhece alguém ansioso? Vamos falar sobre isso hoje? Vanessa, o que é ansiedade? Então, o que é ansiedade? Ansiedade, na verdade, é uma expressão normal do nosso organismo. É uma expressão física, é uma resposta também motora do nosso organismo frente a uma situação de estresse ou de medo. Então, nosso organismo produz algumas reações químicas, que eu vou falar adiante, para que a gente entre em luta ou fuga daquele estresse ou daquele motivo de medo. Qual o problema da ansiedade? Quando ela vira um transtorno. A ansiedade normal, ela aparece frente a uma situação que a gente sabe que pode oferecer algum risco ou que a gente sabe que ela vai ser estressante. Por exemplo, andar de avião. Você tem medo de andar de avião? Você precisa de andar de avião? Daquele frio na barriga, aquele medo? Isso é normal. Até um certo ponto, se isso não atrapalha a sua vida, que é o que a gente vai falar. Você vai apresentar um trabalho na escola, na faculdade, na empresa, sente aquele frio na barriga, às vezes não dorme direito antes dessa apresentação. Até aí é normal. O problema é quando esse medo de alguma coisa que vai acontecer se torna muito frequente e atrapalha a sua vida, não deixa você caminhar, acaba te pausando, te prendendo naquela situação. Isso a gente chama de transtorno de ansiedade. Então, a ansiedade normal é normal e tem o nome de ansiedade, o ser humano sente ansiedade. O que nós vamos falar aqui hoje, na verdade, são dos transtornos de ansiedade. É quando você sente esse medo, é quando seu organismo dá essas respostas de medo e de estresse, de fuga e de luta, sem ter nada acontecendo. Isso é um transtorno de ansiedade. E quais são, então, os sintomas da ansiedade? Como eu posso saber se é uma ansiedade normal, uma ansiedade patológica? Como nós já falamos, né, a ansiedade normal é frente a um motivo justo, um motivo claro de ansiedade. Mas quando eu estou ficando com um transtorno de ansiedade, vamos ver os sintomas? A pessoa que está sofrendo de transtorno de ansiedade, ela pensa em muitas coisas ao mesmo tempo. O pensamento fica acelerado, como diz Augusto Cury. Ela pensa em muita coisa, o pensamento não para, é a milhão. A pessoa também tem uma tendência a ser mais pessimista, reclama de tudo demais, irritabilidade, uma pessoa muito irritada, intolerante, né? Insônia. Aqui a insônia, ela se caracteriza tanto a pessoa que tem dificuldade para dormir, quanto a pessoa que dorme mal, fica acordando, né? Então, essa é a insônia, na pessoa que está sofrendo de ansiedade. Medo, preocupação, angústia, né? Especialmente o medo e uma preocupação excessivos. Não é uma preocupação de deixar seu filho atravessar a rua sozinho, por exemplo, né? É uma preocupação exagerada, é uma preocupação muitas vezes sem fundamento. As pessoas à sua volta falam: nossa, mas você está preocupado por causa disso? Preocupada com isso? Que bobeira, que besteira, né? Realmente não condiz aquele medo, aquela preocupação com o que está acontecendo, né? Há um descompasso do medo e da preocupação, como a gente falou antes, é um medo, uma preocupação exagerado, né? Sem necessidade aparente, né? A angústia, né? A angústia é aquela dor no peito, né? Que a gente às vezes confunde com tristeza, não sei se é triste, é um peso, é um pesar, né? A pessoa também no seu físico aí, né, ela tem uma tensão muscular constante, está sempre com torcicolo, com dor nas costas, inflama o nervo ciático, né? Também uma palpitação, o coração fica acelerado, né? Fica ali batendo forte, batendo rápido, né? Como se você tivesse corrido, né? Fica ofegante muitas vezes. Diarreia frequente ou também prisão de ventre, hein? Dores de cabeça, enxaqueca, tá sempre tomando medicação, parece que não resolve, tá sempre com dor de cabeça, ou às vezes, ataca aí uma enxaqueca. Problemas estomacais,
tanto, né, uma azia que não passa, dores de estômago, às vezes até evolui realmente para uma úlcera, uma gastrite, né? Perda ou ganho de peso. A pessoa ansiosa, às vezes ela perde a vontade de comer ou ela come demais, né? E rápido, muito acelerado, né? Isso contribui para o ganho de peso. A queda na libido, a pessoa não quer mais namorar, né? Às vezes é uma situação que até dava prazer, ela gostava e não tem mais vontade, não quer estar junto ali com a pessoa que ama, né? São todos esses aí são sintomas da ansiedade, do transtorno de ansiedade. E Vanessa, por que a ansiedade aparece? O que acontece? Por que às vezes a gente desenvolve, né, esse transtorno de ansiedade? A ansiedade ela aparece por vários problemas que às vezes a pessoa teve na sua infância. E geralmente problemas relacionados a estresse ou medos constantes. Uma infância problemática, com muitas brigas em casa, em que a criança foi realmente vítima de alguma violência ou via realmente violência dentro de casa, o estresse sempre acontecendo, às vezes na escola também, muita violência, enfim. A criança ou adolescente que viveu constantemente em ambiente de estresse pode desenvolver ansiedade, transtorno de ansiedade. O transtorno de ansiedade também pode aparecer por questões genéticas. Olha que coisa incrível, um dado diferente, né? E também por traumas que a pessoa pode ter vivenciado na vida adulta e também quando a pessoa já na vida adulta é exposta constantemente a motivos de estresse. Vamos ver agora o que acontece com o cérebro da pessoa ansiosa, como que se dá a ansiedade tanto normal, aquela que a gente já comentou antes, quanto com o transtorno de ansiedade. O que acontece no nosso cérebro? Vamos aprender um pouquinho? Isso é importante. Então agora vamos ver aqui na imagem o que acontece dentro do cérebro da pessoa que sofre de transtorno de ansiedade. Vamos lá? Então aqui, como você pode ver na imagem, é o nosso cérebro cortado de lado, ok? Aqui nós temos a amígdala, não é a mesma amígdala da garganta, ok? É outra amígdala. O hipocampo e o hipotálamo. Eu quero falar dessas três estruturas para vocês. A amígdala, ela recebe os estímulos estressantes, os estímulos de medo, aquilo que a gente vê que pode nos causar algum risco ou que a gente já sabe antecipadamente que pode nos causar estresse. É a amígdala que recebe essa informação. Qual que é o principal papel do hipotálamo referente a essa informação que ela recebeu da amígdala? O hipotálamo, ele o principal papel dele é comandar as nossas respostas de humor, ou seja, o hipotálamo ele vai secretar hormônios para que a gente tenha o comportamento adequado àquela situação de estresse ou de perigo. E o hipocampo, né? O hipocampo aqui, o que ele vai fazer? Ele vai regular os níveis desses hormônios. O principal hormônio secretado numa situação de estresse ou de medo, tem vários, mas o principal é o cortisol. Então, o hipocampo, ele regula principalmente os níveis de cortisol no nosso organismo. E o que acontece então? Uma exposição prolongada ao cortisol, que é o principal hormônio do estresse e do medo aí, né? Ele leva a uma disfunção e morte dos neurônios hipocampais, dos neurônios que moram aqui no hipocampo. E o que acontece então se os neurônios aqui do hipocampo morrem ou ficam disfuncionais, ficam com alguma deficiência aí? O hipotálamo passa a produzir hormônios de formas descontroladas. Então, ele continua produzindo cortisol e os outros hormônios presentes no estresse e no medo, porque o hipocampo não está conseguindo regular o que ele faz. Então, há uma disfunção no seu organismo. Por isso que uma criança e um adolescente expostos
com muita frequência a situações de estresse e medo, tem uma maior probabilidade de desenvolver um transtorno de ansiedade na vida adulta, porque essa criança e esse adolescente foram expostos de forma contínua, principalmente ao cortisol. Então teve a morte ali dos seus neurônios ou uma disfunção neuronal ali no hipocampo. Então agora eu vou dar aqui para vocês 6 dicas para você se sentir melhor, tentar controlar aí esse transtorno de ansiedade, né? São dicas para te ajudar no seu dia a dia. Vamos lá? A primeira dica é: para de reclamar. Nós já falamos isso no vídeo sobre estresse. Quando a gente reclama, fica aquela nuvenzinha negra em cima da nossa cabeça e aumenta o nosso estresse, portanto, o nível de cortisol no nosso sangue e, portanto, ansiedade. Para de reclamar, para de reclamar. Mais uma vez, para de reclamar. A gente reclama de tudo, as pessoas reclamam de tudo. Para de reclamar, ok? Vamos combinar? Para de reclamar. Outra dica: respire com calma. Vamos aprender uma técnica de respiração que vai te ajudar a relaxar? Vamos lá? Vamos aprender a respirar de forma a relaxar? Como que você faz? Você vai inspirar, puxar o ar para dentro por 4 segundos e vai prender por 16 segundos. E depois vai expirar, que é soltar o ar, mas pela boca, tá? Bem devagar por 8 segundos. Você vai soltar o ar assim. Ok? Então inspira. Vamos fazer junto? Inspira 4 segundos. Segura. Solta. É isso aí. Você repete essa sequência por 10 vezes. Quantas vezes por dia, Vanessa? Sempre que você precisar. Mas o ideal é que você faça isso logo que você acordar. Coloque seu despertador uns 5 minutinhos antes para que você faça isso ainda na sua cama. No seu intervalo ali para a refeição, que você tira ali, vai para um cantinho tranquilo, mesmo que seja o banheiro, né? Fecha a portinha lá e respira. E à noite? Mas todas as vezes que você se sentir ansiosa, faz esse exercício, ok? Se você se cansar, você pode diminuir o ritmo, conforme o slide que eu vou mostrar. Então, meninas, tá aí, né, a formulinha, né, da respiração que eu coloquei aí, né, que eu demonstrei para vocês. Mas caso você se sinta cansada, então você inspira, puxa o ar, né, por 3 segundos, prende por 12 segundos e expira devagar pela boca por 6 segundos. E você deve estar se perguntando: nossa, Vanessa, você parou para dar uma dica assim bem específica sobre a respiração, tá aprofundando um pouquinho. Por que respirar é tão importante? Deixa eu mostrar aqui para vocês o cérebro novamente. Lembra dessa imagem? Então, quando a gente respira, a gente reduz as atividades da amígdala. Lembra da amígdala? Olha aí, circulada em amarelo. Então, quando a gente respira calmamente, dessa forma que eu estou orientando, você reduz a atividade dela, né? Então, quando você faz esse exercício, você altera, né, o ritmo da sua respiração com esse exercício, você está enviando uma mensagem tranquilizadora para o seu cérebro. Então, você contribui para o reequilíbrio do seu humor, né, das ações aí do hipotálamo, porque a amígdala vai entender que tá tudo bem, né? Então é uma forma de ludibriar aí o organismo, ok? Outra dica que funciona muito bem é fazer o caderninho do tenho que. Muitas vezes a nossa ansiedade está relacionada àquilo que nós ainda temos que fazer.
E aí isso acelera os nossos pensamentos, porque nós ficamos todo o tempo pensando naquilo que nós temos que fazer. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo. Especialmente antes de dormir. Amanhã eu preciso fazer isso, amanhã eu preciso fazer aquilo, amanhã eu preciso conversar com fulano, amanhã eu preciso ir na escola do filho, enfim, né? Então, tira isso da sua cabeça e transfere para o papel. É uma coisa muito simples, mas você vai perceber o resultado que isso dá. Porque você fica forçando a sua memória, querendo fazer essa lista na sua memória, então seu pensamento acelera e a sua amígdala lá é ativada, como uma situação de estresse. Então você tira da sua cabeça, não sobrecarregue a sua amígdala e coloque no papel. Outra dica, novamente nós vamos falar, tenha uma alimentação saudável. Olha aí o exemplo de alguns alimentos que ajudam a combater a ansiedade, mas olha lá, ajudam, ok? Tem aí a banana, a pimenta, o leite, a aveia, a castanha do Pará, amêndoas, chocolate com 70% de cacau, mas cuidado com o consumo do chocolate, ok? Senão você vai ganhar peso aí, ok? Faça exercícios físicos. Mais uma vez, desde o primeiro vídeo, nós estamos falando de praticar exercícios físicos. Pode ser, inclusive, uma caminhada leve, 20 minutos, meia hora. Como nós já dissemos, o exercício físico estimula a produção dos neurotransmissores, serotonina e dopamina, principalmente. E isso faz com que você se sinta mais leve, mais alegre e diminua a sua ansiedade. E uma dica fundamental para controlar a ansiedade é dormir. E é um contraponto aí, né? É um paradoxo, né? Se a pessoa está ansiosa, ela não consegue dormir. Como que eu durmo, Vanessa? Né? Aqui eu tenho algumas dicas da Fundação dos Estados Unidos sobre o sono e da Academia Brasileira de Neurologia. As dicas que eles dão é para que nós comamos alimentos de fácil digestão à noite, né? Não levar livros estimulantes e muito menos, hein? Trabalho para sua cama. Tirar de perto de você seu celular, telefones, inclusive os reloginhos que ficam com aquele barulhinho tic-tac, tic-tac. Repare que quando você não está conseguindo dormir, como incomoda o barulhinho tic-tac do relógio. Tira de lá. Procure usar colchões confortáveis, silenciosos, sem aquele barulho de mola. Se você usa o plástico do colchão, tira o plástico do colchão, compre uma capa protetora para ele, né? Apague todas as luzes, inclusive de abajur, de corredor, do banheiro, aquelas luzes de conforto que a gente coloca na tomada, tira aquilo também. É necessário que o quarto esteja escuro para que seu cérebro secrete melatonina, que é o hormônio que vai fazer, é um neurotransmissor, né, que vai fazer com que você descanse realmente, que você não acorde cansado. Mas para que o seu organismo produza melatonina, seu quarto precisa estar escuro. Evite também dormir com a TV ligada e também tomar chá com cafeína, refrigerante derivados de cola, né? Se possível, aí fecha a cortina, para que agora a gente voltou do horário de verão, né? 6 horas da manhã já está amanhecendo e às vezes ainda não é o seu horário de acordar. Então fecha a cortina para você não ser acordado pela luz da manhã. Um banho quente também ajuda a relaxar antes de dormir. E procurar seguir sempre uma rotina, tenta ir dormir no mesmo horário e acordar no mesmo horário. Uma coisa importante é que talvez você esteja aí reclamando, né? Mas de novo falou de alimentação, exercício e de dormir bem. Se essas coisas nos fazem bem e a gente está se tornando repetitivo em falar delas, está na hora de começar a praticar. Você não acha, não? E novamente, o meu desejo aí para vocês é que vocês sejam livres. Livres dessa ansiedade, livres dessa angústia, livres desses sintomas tão ruins que o transtorno de ansiedade traz. Você merece uma vida de liberdade. Acredite nisso. Siga as dicas desse vídeo. Procure ajuda, se for o caso, mas seja livre. Livre é o que eu desejo para você. E se você gostou desse vídeo, lembre-se aí dos 3 Cs. Curtir, comentar e compartilhar.
se inscreva aqui também no canal. Um abraço!